Há ainda alguns que trabalham com alguns pontos de vida e obra, mas menos. Essas questões de vida e obra é sobretudo quando há algo mesmo da vida, né, que às vezes é necessário. Por exemplo, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, Boitempo. Recentemente, eu até discuti um pouco sobre o Boitempo, porque há trechos da própria vida do Carlos Drummond em Boitempo. Só que é transfigurado, né? E já é ficcionalizado, porque se a gente, quando constrói uma lembrança, porque nós reconstruímos, não é? O vivido já se foi, é perdido. Né? O que nós fazemos com as nossas lembranças? Nós construímos nossas lembranças. Agora, na literatura, há uma reconstrução da lembrança, se constrói a lembrança, se re entre parênteses, né? A lembrança, e ainda há a ficcionalização, né? Então, é possível sim se trabalhar levando essas questões. Então, há muitos textos memorialísticos, né? Se a gente pensar, veja, Chico Buarque de Holanda, né? O Irmão Alemão, ou então os primeiros textos dele, a ideia da memória está sempre presente, certo? Sempre presente. Então, não tem como não pensar em vários autores, o Kuczynski, vários autores atuais, eles estão, Leite Derramado do Chico, não é? O Milton Ratum, a gente pensa em Dois Irmãos, há pontos ali que lembram, você tem que buscar coisas que estão na psicanálise também. A impressão que eu tenho é a seguinte: a literatura moderna, a literatura contemporânea, elas têm sempre contextos históricos, sociais, e há um dado psíquico. Né? Não se pode, o humano tem isso. Então, até o momento, a psicanálise ainda é importante quando a gente lê um texto literário. O que é que as maneiras de abordagem, as formas de abordagem, são diversificadas. Né? Então, tem a crítica genética que trabalha de uma maneira, não é? Tem a crítica textual que trabalha de outra. Os psicanalistas, quando vão trabalhar a literatura, têm um olhar mais voltado para a questão da própria psicanálise, mas se valem também da literatura, né? Fazendo ressalvas, mostrando que, na verdade, o olhar deles está ligado, o olhar está ligado ao seu campo de saber. Então, eu acho que isso se ampliou. Eu acho que não há uma sistematização, mas eu acho que nem na França também não há, que há um certo tempo houve, uma certa época, né? A psicocrítica, a psicobiografia, não é? Isso já não tem mais de maneira tão clara. Eu acho que essa fragmentação, né, está também na teoria, né? Não há mais uma coisa, não dá mais para sistematizar. O que a gente vê, e eu acho que, do meu ponto de vista, né, do meu ponto de vista, quando eu vou trabalhar com texto literário, né, eu privilegio o olhar da literatura, no seguinte sentido: mesmo que eu pegue pontos da psicanálise, aspectos da psicanálise, se houver algum aspecto importante que eu consiga visualizar e trabalhar da sociologia, da história, da antropologia, eu vou trabalhar, certo? E vou procurar articulá-los. Se eu conseguir, porque nem sempre é fácil você articular vários aspectos, né? Se há, por exemplo, aspectos da própria vida do autor, quando você trabalha Murilo Mendes, por exemplo, A Idade do Serrote. A Idade do Serrote tem Juiz de Fora em vários textos. Há pessoas ali que viveram, que existiram. O pai dele, quando ele recebe um prêmio, o primeiro livro dele, ele recebe um prêmio. Então, tá lá, você consegue pegar, é um dado factual. Então, você pega. Mas, de qualquer modo, já houve uma transfiguração, né? Já há um dado ficcional que está lá.
Então, você tem que trabalhar isso literariamente, essa transfiguração, esse trabalho que foi feito, né? E que tem o dado literário, né? Tem o dado das palavras, o dado das metáforas, o dado dos jogos verbais, das mudanças, né? Daquilo que o autor não percebeu e que compôs, daquilo que ele alterou, porque, como já disse, a memória você vai construindo a memória, e ao construir a memória, ficcionalmente, é maior ainda a construção. Né? Você constrói são quase duas ficções. Né? Então, não que não haja o dado próprio ali, por exemplo, há o dado que ele recebeu o prêmio e há o dado que o pai deu dinheiro para que ele publicasse o seu primeiro livro, há esse dado, inegável. Né? Mas as atitudes do pai, como ele viu isto, como ele lembra, isso já se perdeu, não se pode dar como inteiramente verdadeiro, aspas. A verdade é sempre pela metade, como diz Lacan. Nós não temos nunca, nada é inteiro, né? Nem derradeiro.